Você ri, né, Silmar? Acho que o pessoal congelou aqui. O Caju lá na internet não consegue andar com a internet. O Derlei que chegou aí tá com uma barba estilosa, só falta o cavaquinho, tá parecendo pessoal de grupo de pagode. Não consegue tocar o dedo lá, acho que é o frio, congelou. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Infelizmente, eu não estou te vendo aí. Então, estou com uma tela preta aqui na minha frente aí. Então é só mais um problema. Tem zumbido no meu ouvido, você não me vê, tá? É só mais um problema. Vamos colocar o Silmar aí, mas diz que o George Clooney assou a batata do Biden. Eu acho que a batata do Biden está assada faz tempo, gente, Silmar. Acho que agora sou de vez. Ele. O próprio mundo artístico não quer mais nada com ele. Impressionante. Você já decolou com um avião que vai balançando a asa assim? Nós estamos assim hoje, ó. Assim. Vamos lá, Silmar. O que temos para hoje aí? Bem, vamos lá. Hoje tem novidade. Hoje a Conab acaba de divulgar a nova estimativa da safra brasileira de grãos. A gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas nos mercados, sabe? Começando pelo mercado financeiro, está o dólar operando em queda nesse momento, 0,3%, R$ 5,40 a cotação da moeda americana. Mercado de ações em alta, índice Bovespa com alta de 0,8%. Petróleo praticamente estável, pequena queda de 0,1% nessa manhã de quinta-feira, né, também. $84,90 a cotação do barril. Mercado de commodities agrícolas mostrando uma recuperação depois de 3 quedas consecutivas, especialmente no mercado de grãos. Soja subindo em torno de 0,2% nesse momento, os contratos mais próximos. Milho sobe mais, 1,4%. Trigo também com uma boa recuperação, teve um tombo ontem, está buscando recuperação de 2,8% nesse momento. Na Bolsa de Nova York sobe o algodão, 1,2%. Café arábica que caiu ontem volta a subir. Bola cantada, né? Eu já comentava isso ontem, que a tendência era voltar a subir depois da pequena correção de ontem. Não deu outra. Café arábica alta de 1,8%, robusto em Londres, mais ainda. Esse que é a referência para o nosso conilão, subindo 2 pontos percentuais. Cacau também com alta, 2,9%. Na contramão temos o açúcar com queda de 1,2%. Suco de laranja também caindo 2,4%, e o boi também com recuo de 0,2% na B3, boi gordo aqui em São Paulo também. Esse é o retrato do mercado neste momento. Começando pela safra de grãos, o Brasil deve produzir 299,27 milhões de toneladas de grãos na safra 23-24, volume que fica 6,4% abaixo do resultado da temporada anterior. Para a soja, a estimativa de produção está em 147 milhões de toneladas, quase 5% menor do que na safra passada. Já o milho tem produção estimada em aproximadamente 116 milhões de toneladas, incluindo as 3 safras. Volume 12% abaixo da safra 22-23. Produção de algodão deve ficar em 3,6 milhões de toneladas, crescimento de 14% em relação ao ciclo anterior. E o arroz, que foi fonte de polêmicas relacionadas à importação nos últimos meses, deve ter colheita de 10 milhões e meio de toneladas, 5,5% maior que no ano passado, na safra do ano passado. Feijão, safra estimada em 3,2 milhões de toneladas, com crescimento superior a 7%. E trigo, as estimativas indicam uma produção de quase 9 milhões de toneladas. Bom, Silmar, os números do arroz dizem mesmo que não precisava ter importação. E os números da soja acabaram ficando naquele meio termo que você cantou a bola desde o começo. Nem tanto o que a ProSoja dizia e nem tanto o que outras previsões diziam. Ficou lá no meio. E os outros números, o que você conta? São números aqui quase finais para a safra de verão, são ajustes quase no fim, a safra já colhida. E agora números ainda de safras em andamento, que é o caso da safra de inverno, trigo, algodão também não foi colhido, então ainda são números que podem sofrer ajustes mais para frente. Bom, chama atenção aqui o arroz. A Conab aumentou, inclusive, a estimativa da safra de arroz esse ano, que já era maior que a do ano passado, agora quase 10,6 milhões de toneladas, cerca de 500 mil toneladas a mais do que havia sido previsto um mês atrás. Ou seja, melhorou a situação da safra brasileira, com enchente e tudo. E é uma safra bem superior do ano passado. Então não há a menor necessidade de importação de arroz, fica cada vez mais claro isso. Ou seja, foi realmente uma bola fora essa ideia de importar arroz sem necessidade. Então está aí os próprios números do governo, a Conab é um órgão governamental, provando aqui que não há necessidade de importação. Bom, feijão, a safra boa, maior que a do ano passado.
Algodão, a tendência de uma safra recorde esse ano, bem superior ao do ano passado, isso é uma boa notícia. O algodão teve um momento muito forte de área, o pessoal aproveitando o preço no mercado internacional e plantando mais. E também porque teve aquela seca lá no Mato Grosso, o pessoal que não pôde plantar soja acabou antecipando o plantio de algodão e está dando uma safra bem maior esse ano, se tudo correr bem até o final da colheita. A colheita já está começando, mas ainda tem muito pela frente. Bom, milho melhorou a estimativa da safra, especialmente da segunda safra, que é essa que está em colheita nesse momento. Essa fica em 90 milhões de toneladas, são 2 milhões a mais do que vinha sendo previsto. Ou seja, a situação melhorou no caso do milho, mesmo com a redução que houve na área. E a produção total das 3 safras de milho, são 3 que nós temos no país, chega a 115, quase 116 milhões de toneladas, embora ainda seja uma produção inferior à do ano passado, que foi recorde, né? Mesmo caso da soja, a soja a produção é menor que a do ano passado, mas ficou um número ainda bastante razoável, na média das especulações que aconteciam aí, como você bem lembrou, alguns meses atrás. 147,3 milhões de toneladas é o número praticamente final da colheita brasileira de soja. Um dado que chama atenção aqui, Tavinho, que gostaria de ressaltar, é sorgo. Sorgo é uma cultura que era meio abandonada, ou seja, as estatísticas mostrando pouca produção aqui no Brasil, teve um bom aumento ultimamente. É uma alternativa para quem não consegue plantar milho, por exemplo, na segunda safra, na época certa. Sorgo pode ser plantado mais tarde, é uma cultura bastante resistente. A estimativa da Conab é de 5 milhões de toneladas, é uma produção recorde. Não me lembro historicamente aqui de uma produção tão grande de sorgo aqui no Brasil, 5 milhões de toneladas, acima do ano passado também. E trigo, a Conab está ainda acreditando que podemos chegar perto de 9 milhões de toneladas. Está difícil, o clima não está ajudando muito, tem perdas no Paraná e no Rio Grande do Sul está a dificuldade de concluir o plantio, não para de chover também. Ou é muito frio ou é muita chuva. É o que está acontecendo essa semana toda aqui. Isso, claro, interrompe o fluxo do plantio, atrasa bastante e alguns produtores podem desistir de completar a semeadura dessa safra. Se tudo correr bem ainda, pode ser uma produção melhor que a do ano passado, que foi ruim, mas nada muito excepcional por conta dessa situação climática no principal estado produtor, que é o Rio Grande do Sul. Tá bem? Aí, até recentemente eu fiz uma entrevista sobre o sorgo. Ele tem sido estimulado bastante porque é uma opção mais barata e com menos risco, né, do que trigo e soja, por exemplo. E tem se descoberto aí novas variedades de sorgo. Ele é muito utilizado na alimentação animal, mas pode ser utilizado e vem sendo também para alimentação humana e como alimento funcional. Esses alimentos aí que estão muito na moda e que são descobertos, que a gente come e faz bem para a gente, deixa a juventude mais longa, a saúde melhor, a imunidade melhor. E o sorgo está nessa lista aí, além de uma variedade que tem específica para a produção também de etanol. Então, o sorgo, que era um pobre coitado lá, primo do milho e do trigo jogado às traças, acaba sendo um elemento valorizado, talvez explique, não sei, esse aumento expressivo de plantio que você ressaltou, né? É isso mesmo, você ressaltou bem, são as várias utilidades do sorgo. E o principal estado que está investindo bastante no sorgo é o Goiás. É o principal produtor, tem crescido a área por lá, o pessoal está gostando da alternativa, atrasa, por exemplo, o plantio do milho segunda safra, sorgo ainda tem tempo de ser plantado, além de ser mais resistente, né? Um período, por exemplo, de menos chuva, como acontece nessa região, nesta época, né? Então está aí o sorgo bombando, aí tem crescido, já não é o primeiro ano, e agora batendo aí um recorde de 5 milhões de toneladas, que não é pouca coisa, isso é muito bom. Pois é, na Europa ele já tem essas utilidades há um bom tempo já. Aqui no Brasil estamos descobrindo isso agora. E tem novidade por aí, né? Tem secretário novo de Política Agrícola, que é um ex-deputado federal. O caso do arroz aí, a tentativa de tungada do arroz, que acabou ocasionando a queda do secretário de Política Agrícola. E ainda tem gente falando aí que está pensando para outubro, quem sabe, importar arroz. Que calculadora que esse pessoal está utilizando, hein, Silmar? Não sei não, viu? E o próprio órgão do governo mostrando aqui que a produção é até maior do que se pensava e já era suficiente para abastecer o mercado todo, né? Eu não sei como tem gente no governo, no próprio governo, né, onde está a própria Conab, ainda insistindo nessa ideia boba de importar arroz, sem necessidade. Alguém não ficou feliz aí com o corte da importação, eu imagino. Como é que é jogo de baralho? Truco 6, ladrão? O blefe no jogo de cartas lá no pôquer? Enfim. Bom,
Vem cá, vamos falar da reforma fiscal, porque agora vai, né? E as carnes e o queijo devem entrar na cesta básica aí com imposto zero. A decisão da Câmara dos Deputados ocorreu na aprovação do primeiro projeto que regulamenta a reforma tributária. A principal discussão foi a entrada sem tributação das carnes na cesta básica, projeto que vai mudar a composição dos impostos sobre o consumo. Segue agora para aprovação do Senado. Mas está o balaio de gatos. Se o Caju, você consegue colocar aí a primeira página do UOL para mim? Porque a reforma está em destaque nas manchetes e está o balaio de gato. Tem gente comemorando, tem gente chorando, tem gente puxando os cabelos. Enfim, não existe uma unanimidade em torno da reforma. É a primeira página. Deixa eu botar aí. Joga para mim aqui o delay, por favor. Hoje eu estou comandando tudo aqui, Silmar. Você viu? Daqui de dentro eu peço. E o pessoal vai colocando. Aí está aqui, ó. A Câmara deixou os alimentos de fora dos produtos que terão que recolher imposto. Ultraprocessados, beneficiados em reforma, matam mais que homicídios. A gente já comentou sobre isso aí. Esses alimentos ultraprocessados aí que tem gordura saturada e que o pessoal tem mania de comer porque acha que é mais cômodo ao invés de fazer o arroz, feijão e o bife em casa. Cuidado, hein? Isso mata mesmo, hein? E foi beneficiado na reforma. Aí, como ficou a reforma, que segue agora para o Senado, portanto, não é definitiva. Refrigerantes, cerveja e apostas terão imposto seletivo. Armas ficam de fora. O imposto do pecado, as montadoras esbravejam sobre a inclusão de carro elétrico. E aqui, ó. Lobbies usam polarização Lula versus Bolsonaro e passam boiada na reforma, esse passar boiada que já derrubou um ministro do meio ambiente no governo anterior, esse termo passar boiada. Ou seja, a boiada continua aí, sempre atrás da porteira. Se deixar a porteira aberta, a boiada passa, não importa quem seja presidente ou quem seja ministro. Tá um balaio de gato isso aí, Silmar. Muita exceção nessa reforma, muitos interesses aí que acabaram sendo atendidos na votação final. Agora, tem um progresso aqui nessa votação de ontem, foi ontem à noite, não deu para analisar ainda detidamente tudo. O lado positivo foi a reinclusão ou a inclusão, melhor dizendo, das carnes e também do queijo na alíquota zero, né? Alíquota básica, lá da cesta básica. Isso tinha ficado de fora na proposta do próprio governo, tinha uma tarifa, embora fosse menor do que outros itens, mas não tarifa zero. Isso voltou a ser incluído. Agora, é sempre bom lembrar que isso aí ainda é aprovação na Câmara, ainda vai para o Senado, ainda está sujeito a alguma modificação. Mas houve pelo menos esse avanço aqui, que foi a reinclusão das carnes e do queijo aqui nos produtos da cesta básica. Então, agora, tá vendo, tem muita exceção ainda. Um dado positivo é que na votação de ontem na Câmara ficou estabelecido que nada pode ultrapassar a alíquota total de 26,5%, ou seja, inclua ou exclua alguma coisa lá dentro, não pode ultrapassar esse teto, que esse era um argumento usado pelo governo, que se botasse a carne de volta e outros itens lá na isenção, teria que aumentar a alíquota básica máxima, que é 26,5%. Ficou proibido isso, digamos assim. Então, tem que mexer em outros itens. Tira aqui, bota ali, para poder manter sempre a alíquota máxima em 26,5%. Eu diria que isso é um avanço. E, claro, a inclusão das carnes, eu acho que merecidamente na alíquota básica. Falta agora detalhamento e a eventual alteração ainda que pode ocorrer no Senado também. Pois é, me faz lembrar alguém que sempre usava essas expressões aí. Tira daqui, põe ali, entra aqui, sai dali, vai para ali, vem para cá. Então, agora, essas expressões estão lá na mesa da reforma tributária. Tira daqui, põe ali, entra aqui, vai para lá, sobe lá, desce lá, enfim. Está aí a nossa reforma. Vamos ver o que vai dar, Silmar. Obrigado aí pelas informações, uma boa quinta-feira para você e amanhã a gente volta a conversar. Igualmente, Tavinho. Boa tarde e até amanhã. Amanhã.